Olá! Então agora é o nosso bloco jurídico, onde eu vou tentar passar para você, de uma forma didática, um pouco da nossa lei civil, principalmente quando a gente fala de inventário, sucessão, transmissão de bens, né? Porque, gente, pagar imposto e morrer são as duas únicas coisas que a gente tem que ter certeza que é inexorável que vai acontecer. Então, a gente pode programar a nossa sucessão em caso de falecimento. E a gente não sabe quando a gente vai falecer. Se vai ser daqui 1 hora, se vai ser daqui 1 dia, se vai ser daqui a 10 anos, ou se vai ser daqui a 50 anos. Então, nós precisamos já programar como é que vai ser a distribuição, a sucessão do nosso patrimônio para os nossos herdeiros. Ou, se não tiver herdeiros, para quem que vai ficar tudo aquilo que a gente trabalhou uma vida inteira para conseguir, para conquistar, não é verdade? Então, olha só, nós temos no Código Civil um artigo que fala especificamente sobre a sucessão. É o 1784, até vou ler aqui para vocês, porque ele é muito simples, mas tem que saber entender. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Quero que vocês prestem atenção aqui numa coisa. Aberta a sucessão, só abre a sucessão porque houve falecimento. A herança, para ter herança, tem que ter deixado bens, patrimônio, direitos, dinheiro, empresa. Quem não tem nada, não transmite nada, não vai ter sucessão nenhuma, certo? Agora, quem tem alguma coisa, quem tem patrimônio, então essa sucessão, ela vai ser aberta imediatamente e a herança vai ser transmitida desde logo, ou seja, é automática. Então a pessoa fala assim, eu sou herdeiro, mas eu não recebi nada ainda porque não foi feito inventário. Não, você já recebeu, pode estar em comum com outros herdeiros, mas já se transmitiu. Essa transmissão, ela é automática. E aos herdeiros legítimos e testamentários. Então, aqui que entra o que eu quero conversar com vocês. Os herdeiros legítimos são aqueles herdeiros que o Código Civil diz quais são. E os testamentários são justamente aqueles que a gente deixou em testamento. Então, por exemplo, no testamento, você pode deixar para alguém, ou pessoa física ou pessoa jurídica, até 50% do seu patrimônio. Você não pode deixar 100% para alguém, se você tiver herdeiros, né? Herdeiros necessários, que o Código Civil diz quais são, e aqui a gente vai discutir também. Mas, se você tem herdeiros, você vai poder deixar até 50% do seu patrimônio para quem você quiser. Uma instituição de caridade, para o vizinho, para a empregada, ou para um filho só. Aí, a lei não diz para quem que você pode deixar. Vamos dizer aqui, eu trouxe um exemplo, olha só. Maria é uma grande empresária que constituiu um patrimônio com casas, automóveis, empresas e um alto valor em dinheiro. Após a sua morte, todos os seus bens, pelo princípio de Saicine, que é o que eu falo para vocês, que é a transmissão dos bens é automática, ficam com os seus 5 filhos e com o seu esposo. Mas olha só, os bens eles não podem ser divididos até que se faça a devida partilha. Aí sim, a partilha desses bens vai ser feita através de inventário. Então, a sucessão, ela é automática e ela pode ser testamentária, quando deixa um testamento, dentro dos limites da lei, como a gente já falou, e onde a pessoa já vai estar ali organizando a distribuição do seu patrimônio quando vier a faltar. Então, o testamento é o documento que faz com que a pessoa estipule para quem quer deixar os bens após a sua morte. É uma definição bem clara, né? Agora, quais são as vantagens de você fazer um testamento? Quando a pessoa morre, vai ser feito um levantamento para apurar todos os bens, direitos e dívidas, tudo que a pessoa tinha em seu nome, tudo que ela deixou.
Após isso, é que vai fazer a partilha para os herdeiros. Se não houver testamento, os bens serão distribuídos de acordo com o Código Civil, conforme é determinado pelo Código Civil. Mas se você quer deixar algum bem para uma pessoa diferente, ou quer deixar um pouco mais de patrimônio para um dos seus filhos ou herdeiros, aí você deve fazer um testamento. E também porque fica mais barato do que você doar em vida, tá? Olha só, quem são os descendentes? Os descendentes são nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, e ali há de infinito, que vão concorrer, ou seja, vão estar disputando a partilha, dividindo essa partilha com o cônjuge ou o companheiro. Aí vamos dizer que não tenham filhos, não tenho filhos, só tenho cônjuge. Então, esse herdeiro necessário é o cônjuge. Ah, não tenho filhos, tenho cônjuge, mas os meus pais, que são lá os ascendentes, pais, avós, bisavós, aí também vão concorrer com o cônjuge. Então, veja bem, quem são os herdeiros necessários? Sabe aquele 50% do patrimônio que eu falei lá atrás? Quem são os herdeiros necessários que obrigatoriamente tem que deixar alguma coisa para eles em caso de falecer e deixar bens? Então, vamos lá. São os descendentes, filhos, netos, filhos, netos, bisnetos, o cônjuge ou companheiro que já foi equiparado, são iguaizinhos, recebem do mesmo jeito, igualmente, tanto faz o cônjuge como o companheiro, e os ascendentes, pais, avós, bisavós, ok? Esses são os herdeiros necessários. Na falta dos ascendentes, lá, quem vai receber é o cônjuge ou companheiro sobrevivente, aí fica tudo para eles. Na falta do cônjuge ou companheiro sobrevivente, aí começam os colaterais, irmãos, tios, sobrinhos, tios-avós, sobrinhos, netos, mas eles não são herdeiros necessários. Então, não tem que deixar nada para eles se não quiser. Vocês entenderam? Se eu não tiver herdeiros necessários, eu quiser deixar em testamento todo o patrimônio que eu conquistei durante a minha vida, ou que eu herdei, vai ficar para uma instituição de caridade, por exemplo, eu posso deixar 100%. Por quê? Os herdeiros colaterais não são herdeiros necessários. Agora vamos lá. Qual é a importância do testamento, né? A função importante do testamento é organizar a partilha antes de falecer. Primeiro, evita brigas, né? Você já consegue deixar de acordo com a sua vontade, você consegue, de repente, estar ali agraciando uma pessoa que cuidou de você no final da vida, aquele filho que cuidou de você quando todo mundo estava cuidando da própria vida, aquele filho abdicou da própria vida e ficou cuidando de você. Você pode deixar um testamento deixando uma parte maior do patrimônio para esse filho. Então, a gente só tem que lembrar que no testamento, havendo herdeiros necessários, vai poder deixar só 50%, vai poder legar, né? 50% apenas do patrimônio. Vamos lá. Quais são os tipos de testamento que existem? Existem os testamentos ordinários, que a gente chama, que é o testamento público, cerrado e particular. E os testamentos especiais, que são o marítimo, aeronáutico e militar. Isso são para pessoas especiais, ocasiões especiais. Vamos estudar aqui só o testamento ordinário. Como é que ele pode ser? Ele pode ser o testamento público, cerrado ou particular. O testamento público é aquele que a pessoa vai no cartório de notas e ele faz um testamento. Esse testamento vai ser assinado por 2 pessoas e pelo tabelião. E ali esse testamento vai ser público, vai ficar guardado lá no cartório. Qualquer pessoa tem acesso a esse testamento. Mas a vantagem é que ele não vai se perder. Então, em qualquer momento, esse testamento estará disponível. O testamento cerrado, como é que ele funciona? O
Testamento cerrado é aquele onde a pessoa escreve de próprio punho ou faz digitado, mas ele faz o testamento do jeito que ele quer. E aí ele leva esse testamento, pode inclusive ser feito no idioma de origem da pessoa, tá? O testamento cerrado pode ser feito. E aí ele pode reconhecer filho, ele pode deixar patrimônio para quem ele quiser, respeitando os limites da lei. E aí ele leva esse testamento lá para o tabelião no cartório, que vai fazer todo como se fosse um ritual e vai devolver, vamos dizer, ele vai verificar tudo certinho, as testemunhas, e vai devolver esse testamento para a pessoa, para o testador, a pessoa que fez o testamento. O problema é que se esse testamento for quebrado o lacre dele, que ainda tem aquele negócio de colocar o selo, sabe? É todo um ritual, né? Parece coisa de filme, mas se quebrar o lacre, está inválido. E como foi o próprio testador que fez, pode ser que ele não tenha observado os requisitos da lei, e aí também pode perder a validade. Então, existe uma terceira forma de testamento, que é uma forma que a gente entende que é mais interessante, que é o testamento particular. No testamento particular, você vai precisar, primeiro, de 3 testemunhas. Essas 3 testemunhas vão ser depois levadas a juízo, porque o juiz vai ter que aferir se esse testamento foi feito de forma correta e as testemunhas vão ter que confirmar que elas assinaram isso. Esse testamento particular, normalmente, é feito por um advogado. Por quê? Porque o advogado sabe qual a formalidade necessária para que esse testamento tenha validade. É muito importante que tenha validade. É um testamento que é muito mais barato do que o testamento público, por exemplo, né? O advogado que vai fazer ali é particular. Agora, é importante a pessoa saber que esse testamento vai ficar sob a guarda do testador ou de quem ele quiser que fique ali com a guarda desse documento. Esse documento pode rasgar, pode extraviar, pode molhar. Então, é muito importante que a pessoa que fez um testamento particular, ela tome o máximo de cuidado e deixe isso ou num cofre de banco, ou, por exemplo, faça uma ata notarial até desse testamento particular. Ele vai pagar essa ata notarial, mas de repente vale a pena. É importante reconhecer a firma das assinaturas, não só do testador, mas também das testemunhas, pegar cópia dos documentos, né, dessas testemunhas. Então, tudo isso e observar, lógico, sempre os limites da lei com relação à partilha do patrimônio. Uma coisa só que a gente tem que dizer, o testamento ele pode ser revogado a qualquer momento. Ou ele pode ser revogado de uma forma concreta ou tácita se ele fizer um outro testamento que conflite com esse primeiro. Então, o segundo é sempre o mais recente que vai valer. Só não pode revogar reconhecimento de filho em testamento. Isso é irrevogável. Espero que vocês tenham gostado de todas essas informações e tenham entendido um pouquinho a importância da partilha do patrimônio quando a gente falece e a importância do testamento para organizar essa partilha na nossa falta. Um abraço para vocês, quero agradecer os nossos parceiros de trabalho, o Estúdio Dona Isabel Rego, Joel Crosariol, responsável aqui por essa maquiagem lindíssima, maravilhosa, a Isabel Rego pelo nosso cabelo, Dr. Olavo Costa, pelo nosso sorriso, responsável aqui, Casa Comfort, que é especialista em bem-estar, tratamentos terapêuticos e principalmente para as pessoas que estão fazendo tratamentos oncológicos ou pós-oncológicos, e a Goldfinger Ótica e Joalheria. Obrigada, um beijo, até semana que vem.